Boa noite, queridos irmãos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de 9 às 10 da noite, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz ou pela internet através do site www.tropical830am.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e nos diga o que está achando do programa. Tire também suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. A partir de agora, com vocês, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, aqui na Rádio Tropical AM em 830 kHz. De 9 às 10 da noite, estamos sempre juntos aqui, não é isso, meus irmãos? Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. É um grande prazer estarmos juntos, por mais uma vez, agradecendo a Deus Todo-Poderoso, essa troca de ensinamentos, de energias, e, obviamente, sempre pautado dentro de um respeito, de uma tolerância, né? E que, através de todos esses nobres sentimentos, consigamos alcançar a tão sonhada evolução. E aqui do meu lado, para nossa alegria, toda a família Tel representada, vamos assim dizer, nos meus irmãos, na minha esposa, dirigente espiritual, no Bahia, na nossa irmã Luciene Oliveira. E, em primeiro lugar, vamos
para minha querida esposa e dirigente do Templo Estrela do Oriente, Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, Lu. Boa noite, Alexandre Bahia. Que nós possamos ter uma noite muito agradável, com muito aprendizado e principalmente com muito amor e paz no nosso coração. Se Oxalá assim o permitir, com certeza absoluta. E agora, aquele que tem intimidade com o astral superior, lá na Bahia, olha, para quem chegar na Bahia, para entrar lá tem que dizer assim, eu sou conhecido do Alexandre Bahia, senão não entra não, hein? Boa noite, meu irmão Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Luciene. Queridos irmãos da família Tel, ouvintes. É mais uma vez uma satisfação estar aqui, né? Eu que sou um adepto do estudo, com né? certeza. Então, essa troca de ideias, essa energia positiva aqui é muito bom, né? Então, estudar e ainda com a presença de vocês e falando sobre a nossa querida religião é sempre um prazer. O prazer é todo nosso, meu querido irmão. E por falar em estudar, ela está aqui devorando, estou aqui vendo dentro do estúdio, porque nós ainda não colocamos aquela câmera aqui, né? Aquela câmera do Big Brother, né, gente? Mas ela está aqui devorando um livro do nosso inesquecível Chico Xavier, porque ela é a autora do Banquete Espiritual. Boa noite, minha irmã Luciene Oliveira. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Alexandre Bahia. Boa noite, família Tel. Boa noite, queridos ouvintes. Que possamos ter uma noite agradável, de bastante estudo, de bastante crescimento espiritual. E por falar em Luciene, né? Nós temos uma outra Luciene aniversariando. Cadê a música dos aniversariantes? Fala, dona Flávia, quem é a Luciene que está aniversariando? Fala nossa querida irmã Luciene Veiga, aniversariou no último dia 31 de janeiro. Parabéns, Lu. Muitos anos de vida, saúde, muita paz. A Lu é, vamos dizer assim, em termos de tamanho, a diferença da outra Lu que está aqui, né? Lá no TEL a gente diz assim, é a Luciene. Mas que Luciene? A Lu baixa ou a Lu alta? Então a Luciene Veiga é a nossa Lu alta. Grande beijo para ti, saúde e paz para você, para toda a família. Que Oxalá te abençoe. Muitos anos de caminhada tranquila e principalmente de discernimento. Fique com Deus. Pessoal, vamos para o nosso quadro Transformando. A partir de agora, Transformando. A reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical em 830 AM. E hoje, no quadro Transformando, dando continuidade àquela série que nós estamos trazendo aqui para vocês, em relação aos acontecimentos das nossas vidas, sejam elas na vida particular ou na vida de terreiro, né? Daqui dos componentes da mesa do programa Umbanda Sem Fronteiras, hoje é a vez da nossa querida dirigente espiritual Flávia Barros trazer o seu depoimento para este quadro. Diga lá, minha querida esposa. Então, Luiz, alguns anos atrás, eu ainda fazia parte do quadro de médiuns da casa onde nós nos iniciamos. E durante esse período eu tive a notícia de que meu pai estaria com câncer. É claro que é uma doença que a gente sabe que muitas vezes ela não tem cura, né? E a pessoa sofre muito. E não foi diferente com meu pai. E eu tinha que me revezar com minha mãe no hospital. Eu ficava durante o dia e minha mãe ficava durante a noite, porque os meus irmãos trabalhavam
e não tinham disponibilidade de horário. E eu já trabalhava na corrente de atendimento às segundas-feiras. E eu me senti muito fortalecida pela espiritualidade para enfrentar essa dificuldade, porque ele levou 2 anos com essa enfermidade até desencarnar e sofreu muito, teve muitas internações, e eu não deixava de ir ao trabalho espiritual, de participar da corrente, por conta dessa situação. Eu saía do hospital e ia direto para o trabalho espiritual, para a corrente, porque eu sabia que lá tinham pessoas aguardando por um atendimento, e também porque me fortalecia muito fazer desta forma. Eu achava que o momento era de eu me apegar mesmo para que a gente pudesse suportar esse momento tão difícil que a nossa família estava vivendo mediante essa enfermidade do meu pai. E por que eu resolvi relatar esse fato? Porque as pessoas, elas, no momento de dificuldade, muitas vezes, elas abandonam o seu trabalho espiritual, a sua caminhada espiritual. E na minha visão, é o momento que a gente mais precisa ter aproximação da espiritualidade na nossa vida, né? Do trabalho, porque isso renova. E foi o que aconteceu comigo. Eu sei que cada pessoa é de uma forma, cada um pensa de uma forma, cada um sente de uma forma. Mas, na minha opinião, é muito importante nós termos a presença, a força dessa corrente que nos acompanha diariamente ao nosso lado. Não que o fato da gente não ir à sessão vai fazer com que a espiritualidade não nos auxilie. Claro que vai auxiliar, mas eu me sentia muito mais forte estando dentro daquela corrente, trabalhando e renovando as minhas forças. Então eu quis dar esse depoimento para que as pessoas possam fazer uma reflexão e verem a importância de estarmos dentro de uma corrente trabalhando, independente se temos problemas que são pequenos ou se são muito grandes, como no caso de uma doença que, na maioria das vezes, é irreversível. Com certeza. É um caso bastante interessante e que nos remete a alguns assuntos que a gente começa a abordar a partir de agora. O primeiro deles, eu já colocaria aqui para o Bahia trazer para a gente a sua opinião, seria com relação a umas coisas que a gente verifica, a falta de fé, a descrença de alguns médiuns e também vamos dizer assim, a ignorância das leis superiores, que é por isso que a gente precisa estudar. Eu conheço determinados médiuns que viram seus parentes mais próximos passarem por problemas semelhantes a esse do meu sogro, pai da minha esposa, e depois que viram que o seu filho ou seu parente tal estava passando por aquilo ali, entraram naquela assim de dizer, olha, se eu estou aqui tantos anos trabalhando, por que as entidades não evitaram que o meu parente, o meu filho, a minha esposa e tal, tivessem esse tipo de problema? E acabaram caindo num processo de descrença, né? E a partir dali deixaram a religião de lado. Como é que você vê isso, ô Bahia? Luiz, infelizmente tem alguns irmãos que acham que o trabalho espiritual é alguma espécie de troca de favores, né? Eles fazem a parte deles e esperam que a espiritualidade dê tudo que eles precisam, que acham que precisam, tem que salvar meu ente querido. Não é assim. A espiritualidade, ela absolutamente não interfere no livre-arbítrio, nem no que cada um tem que passar. A espiritualidade está aí para nos dar um conforto, nos dar orientação, e conforme o merecimento de cada um, né? Se for de merecimento uma cura de um mal, uma doença ou de um problema espiritual, seja ele qual for, então a gente tem que ter em mente o seguinte: a gente não faz um trabalho espiritual em troca de nada. Na verdade, nós estamos ali para resgatar
Se estamos ali, fomos escolhidos para trabalhar, fazer um trabalho espiritual, é porque estamos devendo muito, não é, Luiz? Com Você certeza. costuma dizer muito isso, né? Com certeza. Estamos devendo mais até do que os outros que vão buscar ajuda lá. Então a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que fazer o nosso trabalho, e a ajuda espiritual, isso é uma consequência e é o nosso merecimento. Se for o nosso merecimento, a gente alcança aquela coisa que a gente tanto quer, mas sempre confiando. Tem que trabalhar e confiar na espiritualidade, né? E um ente querido, se for o momento dele, nós não vamos poder evitar. Não adianta abandonar o trabalho espiritual, porque isso não vai fazer com que a pessoa melhore. Como a mãe Flávia falou, muito bem falado, eu acho que a gente tem que se fortalecer nesse momento, para que a gente possa ajudar as pessoas, para que a gente possa até dar um conforto para esse ente que está precisando de conforto espiritual. Nesse momento difícil, é preciso que a gente esteja fortalecido. Com certeza. E o que não é, Luciene, o que a gente observa via de regra, não só com relação à questão da saúde, como propriamente os desafios que a gente tem no dia a dia, quando esses desafios se apresentam na nossa vida particular, seja ela financeira, seja o que for, a primeira coisa que nós como dirigentes observamos é que as pessoas logo, a primeira coisa que faz é se afastar da parte espiritual para poder dar atenção à sua vida, ao invés de ao contrário, né? Elas tinham que ser, nesse momento, mais do que nunca, se aproximar para que elas tenham condições, intuição e tal, para poder dar prosseguimento na sua caminhada. Como é que você vê isso? É verdade, Luiz. Toda doença, ela tem uma carga que pode ser que a pessoa adquira nessa própria encarnação ou de outras. Assim como qualquer problema financeiro, seja ele qual for. Então, quando a pessoa se afasta, simplesmente ela tira dos seus pés todo o apoio que ela teria. Com certeza. Então, ela fica sem apoio. Então, é justamente no momento de dificuldade, nos momentos mais difíceis da vida, é que nós temos que nos agarrar mais ainda à espiritualidade, não deixando de mão. Vai ser na espiritualidade que nós vamos ter toda a cobertura, nós vamos ter o conforto, poder ajudar se for um parente, um amigo, ou se for conosco, entendeu? Para ter aquela calma, aquela paciência, aquela resignação de passar por aquele momento. Então, todo mundo, todos que estiverem passando por algum problema de família em casa, de doença, na família, ou esteja doente, tenha paciência, tenha calma, tenha resignação e se apegue mais à espiritualidade. Afinal de contas, isso aqui é só uma passagem, né? Com certeza absoluta, palavras sábias da Luciene. E uma coisa muito interessante, e que a gente precisa sempre relembrar isso, é um momento que a pessoa está, já que a gente está falando sobre essa questão do problema de saúde, né? Independentemente do meu sogro, na ocasião, já estar assim, naqueles seus últimos dias, nos seus dias derradeiros aqui, nessa passagem terrena, né? Ele teve que ser induzido através de remédio, que provavelmente ele estava com muitas dores, né, e tal. E eu queria que a minha esposa, então, contasse o que aconteceu quando a sua mãe, então, minha sogra, praticamente conversou com ele para que ele pudesse seguir a jornada dele, que a gente ficaria bem. Como é que foi isso que aconteceu? Na verdade, minha mãe, o que nós percebíamos é que ele estava relutando, né? Ele não estava querendo se desprender. Essa que é a verdade. Então, nós nos reunimos no quarto, eu e meus irmãos e minha mãe. Ele estava com como se ele estivesse preocupado com a gente, em como nós iríamos ficar por conta dele vir a falecer. Então, minha mãe nos reuniu no quarto e ela conversou com ele. Meu filho, você não precisa se preocupar, nós estamos juntos, nós nos amamos, nós te amamos. Mas segue teu caminho, fique em paz, porque nós vamos estar aqui, vamos estar juntos e você pode ficar sossegado. E ela perguntou para ele, se você estiver ouvindo, dá um sinal para a gente. E nesse momento correu uma lágrima
nos olhos dele. E ele veio a falecer. Esse foi um momento muito interessante, e inclusive, já que o tema é esse hoje, né, do nosso quadro Transformando, é que ele veio a desencarnar num sábado, né? Me lembro que foi num sábado, não foi isso? E foi sepultado num domingo, né? Isso. E no dia seguinte, que era segunda-feira, a casa onde nós nos iniciamos, ela tinha sessão, que era todas as segundas-feiras, né? E nem por isso a minha esposa deixou, porque ela nessa época ela era médium de trabalho já há alguns anos. Nem por isso ela deixou de estar lá, presente, incorporada, trabalhando e prestando a caridade, mesmo nesse momento tão difícil da vida dela, entendeu? Então eu acho que isso é um grande exemplo que a gente está passando para todos que estão nos escutando, entendendo o seguinte, gente, independente, seja o que for que nós estejamos passando, primeiro precisamos ter em mente, os nossos espíritos não adoecem. Doenças não existem. O que existem são os doentes. E os doentes somos nós que estamos encarnados. Nós é que adquirimos as doenças por uma série de dívidas morais que nós contraímos através das encarnações. Então, nada é por acaso, tudo tem um propósito, tudo obedece a um objetivo que previamente foi traçado pela alta espiritualidade. Então, toda aquela dor que eventualmente alguém possa estar sentindo, ela, com certeza absoluta, só servirá para o progresso moral e espiritual daquele ser que está passando por ali. Então, tenha fé, tenha força, tenha esse discernimento, que isso vai fazer com que nessas horas, isso é que é importante a gente deixar aqui bem claro, as pessoas que têm esse entendimento, nessas horas, elas transpõem essas barreiras de uma forma bem mais tranquila, bem mais natural, bem mais equilibrada. Por quê? Porque elas estão fechadas com a espiritualidade superior. E é por isso que nós temos que ficar conectados ao Pai Maior. Gente, hoje é dia 2 de fevereiro, no sincretismo religioso da Bahia, dia de Nossa Senhora dos Navegantes, da minha querida mãe Iemanjá, o Dociaba, minha querida mãe, por tudo que você representa, lavai as nossas almas, os nossos corpos, de toda a negatividade. E, além de ser dia 2 de fevereiro, eu queria lembrar a você, meu querido irmão, que na próxima quinta-feira, com a graça de Deus, estaremos começando a 10ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. E eu vou estar lá no Templo Estrela do Oriente esperando por você, meu irmão, por você, minha irmã, para nós estudarmos, para nós trocarmos ideias. Eu tenho dito, minha esposa Flávia e meus irmãos Bahia e Luciene, uma coisa, e graças a Deus as entidades têm dito a mesma coisa, que o curso A Umbanda Sem Fronteiras está se transformando, e que a gente agora está começando a perceber isso, numa grande terapia para as pessoas. Quantos já foram para ali com quadros clínicos, patológicos, patologias espirituais, até de suicídio, tá? E que até hoje, depois que passaram pelo curso, que não é mérito nosso de forma nenhuma, é mérito da espiritualidade. Por quê? Primeiro, a pessoa vai para lá, passar 5 meses ali dentro daquela casa, pisando naquele chão sagrado, tá certo? Depois disso, ela vai escutar o que muitas vezes na vida ela nunca escutou, não só na parte de doutrinação, como também na parte de evangelização. E isso será, assim, de grande importância para a reforma interior dela e para o crescimento. Então, próxima quinta-feira, dia 7 de fevereiro, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Eu aguardo o senhor, eu aguardo a senhora, para que nós possamos estar juntos para mais uma turma. Pode chegar mais cedo um pouquinho, o curso começa às 8, pode chegar umas 7 horas, 7h30, você faz a sua inscrição na hora e vamos, com certeza, durante 5 meses conviver ali de uma forma bem alegre. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais.
conheça a partir de quinta-feira próxima o curso A Umbanda Sem Fronteiras. Se tiver qualquer dúvida, pode me ligar. Quem vai atender sou eu, Luiz Fernando. 2597-1323. Anota aí. 2597-1323, ou então no site direto. Pode fazer inscrição até agora. Você abre o seu computador e se inscreve agora. Anota aí. www.aumbandasemfronteiras.com. E eu espero você lá na próxima quinta-feira. Tá certo assim? Meu querido irmão Alexandre Bahia, vamos ao recado do nosso irmão César Delfino. Um abraço, César, nosso comandante do Templo Bandista Caboclo Sete Flechas do Oriente. As sessões de caridade se realizam às segundas e quintas-feiras às 19h30 e na última sexta-feira do mês, com a gira dos Exus, às 7h30 da noite. O endereço: Avenida Doutor Arruda Negreiros, 1615, Nova América, Nova Iguaçu. Informações pelo telefone 3101-7168. 3101-7168. Maravilha! O nosso abraço para o nosso querido irmão César Delfino. E nós temos aqui primeiro um recado da minha querida irmã Luciene Oliveira sobre a palestra do mês que vem, a palestra de março. Fala aí, Lu. Promete, hein, Luiz? O Templo Estrela do Oriente convida para a palestra gratuita Feng Shui e harmonização de ambientes. Tópicos a serem abordados. O que é Feng Shui e sua história? As influências das energias nos ambientes, o equilíbrio nos elementos, cores e formas, convivendo em casa com o Feng Shui. Palestrante Roseli Carrasqueira, design de interiores, consultora de Feng Shui e publicitária especialista em climatização organizacional, quase que não sai, e médium de Umbanda. Dia 2 de março, sábado, horário 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323, ou pelo site www.temploestreladooriente.com. Maravilha, maravilha. Eu queria lembrar, não sei onde é que o meu papel foi parar aqui, né? Mas hoje é dia 2. Na segunda-feira agora nós teremos gira de Exu lá no Templo Estrela do Oriente, hein, gente? Não vamos nos esquecer disso. Gira de Exus, 8 horas da noite, abertura dos portões e distribuição gratuita de fichas para as entidades a partir de 6 horas da tarde. Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Aguardo vocês depois da manhã lá para a nossa gira de Exu. E hoje, dia 2 de fevereiro, nós, no próximo sábado, é sábado de carnaval, e a dona Flávia tem uma informação muito importante para nos passar. Diga lá, dona Flávia. Gostaríamos de comunicar a todos os nossos queridos irmãos ouvintes que no próximo sábado, dia 9 de fevereiro, não teremos o programa A Umbanda Sem Fronteiras, que voltará dia 16 de fevereiro, sábado, em seu horário habitual, aqui na Rádio Tropical. Maravilha, maravilha. E como depois de amanhã nós teremos a nossa gira de Exu lá no Templo Estrela do Oriente, eu quero trazer para vocês a música do Homem Valente, Saravá Exu Laroie. Na encruza, existe um homem valente. Lá na encruza, existe um homem valente, com sua capa e cartola e seu punhal e tridente. A madrugada, ele está do meu lado. É madrugada, ele está do meu lado. Por isso eu te digo, tranca a rua. E eu não tenho a menor dúvida de que Tranca-Ruas é o nosso advogado, hein, gente? E é com essa maravilhosa música, e tá ali a Rosane até dançando, olha lá, não é mole não, hein, gente? Essa menina do babado, hein? Vamos pro nosso intervalo comercial e já com o quadro Saravá Umbanda, Laroixo!
Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade, todas as segundas-feiras às 8 da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Acabou com a Jurema. Conheça o jornal eletrônico Folha da Jurema, o informativo do Templo Estrela do Oriente. O espiritualismo, a umbanda, prestação de serviços e o que é melhor, o jornal Folha da Jurema é absolutamente gratuito. É só você acessar o site oficial do Templo Estrela do Oriente e pronto. Você terá todas as edições à sua disposição. Anote aí o endereço www.temploestreladooriente.com. Jornal Folha da Jurema, levando até você o melhor da espiritualidade. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros, a experiência adquirida e as dúvidas. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical, em 830 AM. Eu queria lembrar a todos os meus irmãos que na próxima quinta-feira, dia 7 de fevereiro, lá no Templo Estrela do Oriente, estaremos iniciando a 10ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. E eu espero você, meu irmão, espero você, minha irmã, lá. Não se esqueça que o curso tem a duração de 5 meses. É ministrado por mim e pela dona Flávia Barros, nossa querida mãe espiritual, todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite. Lembra que o Templo Estrela do Oriente está na Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Vamos falar de rituais, de mediunidade, de incorporação, de orixás, de entidades, de trabalhos espirituais, de desenvolvimento mediúnico e muito mais, gente. Vamos realmente interagir, vamos trocar ideia, vamos debater sobre a nossa religião. Então, conheça o curso A Umbanda Sem Fronteiras a partir de quinta-feira, agora, dia 7 de fevereiro. Qualquer informação, qualquer dúvida que você, meu irmão, você, minha irmã, tenha, pode ligar, eu vou atender e vou falar com você. 2597-1323. 2597-1323. Você pode, inclusive, se matricular também no curso A Umbanda Sem Fronteiras através do site, anota aí, www.aumbandasemfronteiras.com. Dona Flávia, vamos às nossas perguntas do quadro Saravá Umbanda?
Vamos, a Daniele pergunta o seguinte: quando fundamos uma casa umbandista, como sabemos quem são os guias espirituais do local e como saber quais são os nossos guias espirituais pessoais? Daniele, nosso saravá fraterno, veja bem, ao fundarmos uma casa, a gente pressupõe que você já seja uma dirigente espiritual. Uma dirigente espiritual já passou por esta fase. Qual é a fase? Fase que está iniciando, aí a pessoa começa a estudar. Veja bem, essa é a ordem natural das coisas, né? Não quero dizer que seja assim em todas as casas. A pessoa começa a estudar, né? Depois do estudo você vai para a manifestação, que é o quê? Incorporação. Aí sim você começa ali, ó, a conhecer seu guia, seus protetores, né? Suas entidades desenvolvedoras, toda a egrégora espiritual que te acompanha. É no momento do desenvolvimento. Aí você vai caminhando, daqui a pouco você se torna um médium para trabalho. Aí você começa a trabalhar e tal. Chega numa determinada época, de acordo com o seu merecimento, aí sim a entidade da qual você vamos dizer, um aparelho, no caso, o seu guia de frente, ele vai determinar naturalmente a abertura da casa. O próprio guia já vai dizer quem é que vai comandar a casa. Via de regra, né? É o guia, o comandante da casa, né? Não é uma outra entidade, é a tua entidade de frente. Quem é o guia? É uma entidade ou da falange de caboclos ou da falange de pretos velhos. Dali sai o seu guia, né? E também dali saem as suas entidades desenvolvedoras e seus protetores, mas o seu guia sai dali, ou uma falange ou outra. E é esse guia que vai se tornar o dirigente espiritual da casa. Com certeza, você pode observar, você e todos os irmãos, que eu acredito que 95% das casas de Umbanda ou até mais, normalmente tem como guia um caboclo, como entidade dirigente, ou um caboclo ou um preto velho. Via de regra é isso. Tá bom assim? Fique com Deus. A mãe Carmen da Ciganinha pergunta o seguinte: no meu templo, Jesus Cristo é o espírito mais evoluído que já pisou na Terra. Por isso, ele hoje é Oxalá, o orixá maior. E no templo Estrela do Oriente, quem é Jesus Cristo? Minha querida irmã Mãe Carmen da Ciganinha. Olha, o nosso saravá fraterno, salve sua coroa. Veja bem, minha irmã, quando a gente estuda a espiritualidade, a gente observa, eu não estou falando as minhas palavras, tá? Estou falando as palavras, uma vez foi até Pai Joaquim quem disse, estou usando as palavras dele, tá? Quando a gente estuda a espiritualidade, a gente observa que o astral superior, desde o início dos tempos, desde a formação principalmente da humanidade, esse astral enviou aqui para o planeta Terra vários alquimistas, né? Pessoas encarnadas, grandes sábios, grandes figuras, né? E que, em comum, tinham a missão de trazer a mensagem dessa mesma alta espiritualidade. Só que havia algo que, entre aspas, incomodava o nosso Pai Maior. É que cada um destes sábios, desses alquimistas, só conseguia falar para um seleto grupo, para uma determinada classe, para um povo em específico e por aí vai. Esse mesmo Zambi, o criador de todos os planos, do alto da grandeza de sua vibração e sabedoria, o que ele fez? Foi obrigado a fazer e a trazer, através da Estrela do Oriente, a mensagem da vinda de um novo Messias, através do qual nós beberíamos na fonte da sabedoria, do conhecimento, o maior de todos os médios, e que entre suas, vamos dizer assim, suas características, que estava na comunicação. Ele falava todas as línguas, de todos os povos, de todas as classes.
não só falava para o letrado, como para o ignorante, para o senhor da lei e para aqueles que estavam à margem das leis. Esse é Jesus Cristo. Eu não posso falar em nome da Umbanda, mas pela Umbanda que é praticada dentro do Templo Estrela do Oriente. O maior de todos os médiuns, a maior figura para todos nós. A Umbanda, ela trabalha dentro de uma diversidade. Existe aquela mais africanista e existe aquela mais cristã, entre outras. No nosso caso específico, continua sendo o mestre dos mestres. Fique com Deus. A Sueli Brandão pergunta: como posso fazer para fazer parte do corpo mediúnico da sua casa? Minha irmã Sueli, a pergunta é bastante apropriada. Primeira coisa, você comece a frequentar as nossas sessões. Você vai conhecer a minha, a Dona Flávia, a Bahia, a Luciene que está aqui, a todos os irmãos que compõem o TEL. Vai conhecer as nossas sessões, a forma de trabalho da nossa casa. Quando nós tivermos a oportunidade de uma nova, vamos dizer assim, de uma nova turma do curso Umbanda Sem Fronteiras, que por acaso vai começar na próxima quinta-feira, dia 7 de fevereiro, às 8 horas da noite, você pode se matricular. Você vai passar conosco lá 5 meses estudando todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, ainda sem qualquer compromisso com a nossa casa. Ao final dos 5 meses, se as suas entidades assim o determinarem, veja bem, não é você, não é uma escolha própria, pessoal. Quando suas entidades determinarem, aí sim você pode fazer a opção de participar do quadro de médiuns da Casa da Cabocla Jurema da Praia, o Templo Estrela do Oriente. Eu só recomendo a você que faça as coisas com calma, com tranquilidade, buscando orientação e discernimento, para que tudo possa acontecer no momento certo. Não se abrevia nada dentro de parte espiritual. Não se esqueça de que aquilo que eventualmente pode começar errado, não termina nunca certo. Fique com Deus. A Estela, por e-mail, nos pergunta assim: como eu trabalho no Templo Estrela do Oriente com o povo cigano? Nossa querida irmã Estela, nosso saravá fraterno, veja bem, o povo cigano, na verdade, vamos até detalhar, não seria povo cigano, seria a falange espiritual dos ciganos de Umbanda, que povo cigano está até hoje encarnado aí no planeta Terra, né? Então nós temos a presença incorporada deles em consulta sempre que um mês tiver 5 segundas-feiras, tá certo? Então nós temos o trabalho de consulta com os ciganos. Porém, dentro da nossa visão doutrinária, entendemos que, de acordo com aquele fenômeno que nós denominamos como desdobramento de vibração, nós entendemos que os ciganos se misturam dentro de uma grande interação com todas as falanges e atuam em todas as giras, mesmo sem que nós possamos percebê-los, tá certo? Mas em consulta, sempre na quinta segunda-feira de cada mês. Fique com Deus. O Luiz Paulo Costa nos fala assim: costumo receber mensagens por e-mail anunciando uma série de cursos e palestras que são realizados no Templo Estrela do Oriente. Acho a iniciativa louvável, pois pouco se vê em outras casas. Isto é por orientação dos dirigentes espirituais da casa? Como é o nome dele? Luiz Paulo. Luiz Paulo, nosso saravá fraterno. Não é só isso, qualquer iniciativa nossa lá, ela é sempre em virtude das orientações dos dirigentes espirituais da casa, a Dona Jurema, seus 7 estrelas e de seus prepostos, vamos assim dizer, né? Com certeza, até porque o estudo é uma das ferramentas que o médium precisa ter para o seu aperfeiçoamento intelectual e moral. Então precisamos estudar, precisamos também observar a manifestação, que é a incorporação, a questão da meditação e também a nossa reforma interior. No caso, o estudo, volto a falar, próxima quinta-feira, 7 de fevereiro, fica o convite, se o irmão quiser,
o curso A Umbanda Sem Fronteiras na sua 10ª turma se iniciando. Estaremos lá a partir de 8 horas da noite, trocando muita energia e muitos ensinamentos com todos os irmãos. Fique com Deus. A Ana Maria quer saber. Desejo saber o que faço com as roupas brancas de santo e as guias que não uso mais. Posso doar? Tenho também as roupas e pertences da pombageira. Não pertenço mais a nenhuma casa e quero me desfazer. Será que podem me ajudar? Querida irmã Ana, guias, roupas de santo não nos pertencem. Isso tudo é material de trabalho das entidades. No caso da guia, ela tem que ser... Você dá um cortezinho com ela com a tesoura para poder abri-la. E assim, com as roupas de santo, você vai descosê-las, não é rasgá-la, né? Na costura você vai descosê-las. E todo esse material devidamente despachado na areia molhada do mar, tá? Depois que você coloca ali, coloca uma rosinha branca e diz: está entregue. Esse material não nos pertence, não pode ser doado de forma nenhuma. Isso é material de trabalho das entidades. Inclusive, já que nós temos até poucos segundos, não vai dar tempo para uma outra pergunta, é importante lembrar que este tipo de ensinamento nós falamos exaustivamente lá no Templo Estrela do Oriente, por ocasião do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Então, mais uma vez a gente convida vocês, quinta-feira agora, 8 horas da noite, dia 7 de fevereiro, 8 horas da noite, compareçam, vamos participar da 10ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, porque esta pergunta, como todas as outras que todo sábado você, meu irmão, você, minha irmã, escuta, nós falamos e nos aprofundamos em muita coisa boa, muita coisa bonita. Tenho certeza que são conhecimentos que farão com que você passe a enxergar a vida de uma outra forma. Tá certo? Encerramos então aqui o nosso quadro Saravá Umbanda e eu queria então o boa noite da nossa querida dirigente espiritual Flávia Barros. Boa noite a todos os ouvintes, a todos os irmãos presentes, a você, Luiz, que Pai Oxalá nos abençoe, nos dê uma noite de muita paz, de muita tranquilidade. Você está dando boa noite para mim, mas espera por mim que eu vou para casa também, hein? Não esquece, não. Meu querido irmão Alexandre Bahia, boa noite para todos os nossos irmãos. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávio. Boa noite, Luciene. Para a nossa querida família Tel, para todos os ouvintes. E com as bênçãos da nossa Mãe d'Água, né? Nossa Isso. Mãe Iemanjá para todos. Dê muita força e muita proteção. Com certeza. Que assim seja, o Doceaba. Querida irmã Luciene Oliveira. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Alexandre Bahia. Boa noite, família Tel. Boa noite, ouvintes. Que tenhamos uma paz de serenidade, de paz e possamos acordar bem para mais um novo dia. Se Deus quiser, e vamos acordar. Estamos, como o Alexandre Bahia falou, num dia especial, a grande força de Iemanjá, a Senhora dos Mares, independentemente se o sincretismo dela é Nossa Senhora dos Navegantes, se é Nossa Senhora da Glória, o sincretismo, a gente no curso A Umbanda Sem Fronteiras explica por que foi necessário tudo isso, né? Então, independentemente do sincretismo, é importante que a gente tenha no coração essa grande vibração da Senhora dos Mares, da Senhora da Calunga Grande. Nós vamos nos recordar da história das lendas africanas, quando nos diz que ela é a mãe de todas as cabeças, já que nosso corpo humano é formado, em sua grande maioria, por água, né? Então, Iemanjá é doçura, é encanto, é força, é magia, é tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, para o nosso caminhar. Não temos a menor dúvida de que com as suas águas, com a sua força, ela entrará neste momento nos vossos lares, lavando, limpando, energizando, principalmente renovando. Que Oxalá os abençoe. Vamos à nossa homenagem à pombageira cigana da praia, já que depois de amanhã, segunda-feira, 8 horas da noite, teremos a nossa gira de Exus e pombageiras lá no Templo Estrela do Oriente, Saravá Iemanjá, o Doceaba Minha Mãe, e também agora na vibração dos Exus, que é a grande pombageira cigana da praia,
também na vibração de Iemanjá, não é verdade, possa estar do nosso lado. Laro Exu, gira girê moça, saravá, pombagira, cigana da praia. Madrugada, o magistral brilho das estrelas é o esplendor que anuncia a tua presença. O clarão do luar ilumina tua estrada para que te veja bela e sorridente em toda a sua plenitude. O tilintar de tuas pulseiras é o convite para um bailado místico, onde tua força me faz sentir toda a energia que emana do teu ego. Teu perfume é o mais maravilhoso dos odores e o único que me faz crer na imensidão de teu poder. Sou envolvido com o feitiço desse olhar que faz as lágrimas transbordarem o meu coração, pois é um claro sinal do carinho que tens por mim e um bálsamo nos momentos de reflexão. Ó querida cigana, como é bela a tua vestimenta, onde as cores se misturam e teus mistérios resplandecem. Como é importante a tua vibração, ó Rainha da Noite. Mostre-me através do teu baralho as soluções de minhas aflições neste difícil jogo que é a vida. E que da grandeza de tua vibração intercedas por mim durante o tempo que me restar, até que um dia possamos definitivamente nos juntar no mais distante astral superior, junto a Deus nosso Senhor. A tua presença, a tua proteção e a tua força. Saravá, a pombagira cigana da praia. Gira, girê, moça. E é com essa maravilhosa melodia que terminamos o programa Umbanda Sem Fronteiras no dia de hoje. Um bom carnaval para você, meu irmão, para você, minha irmã. Que Oxalá os abençoe, fiquem na grande vibração dos Exus e Pombagiras e até o dia 16 de fevereiro, já que sábado que vem não teremos o programa Umbanda Sem Fronteiras. Fiquem com Deus.